Pronto, minha gente, boa noite. Aguardar o pessoal entrar. Isto, estamos em live oficial do Diogo Agro. Diogo Agro Oficial. Hoje a gente vai debater alguns temas aqui de agropecuária, tirar algumas dúvidas. E aí o pessoal começar a entrar, o Ronaldo. Bora, Ronaldo, meu amigo. Isso. João Henrique. Oi, Seja João. bem-vindo, João. Entra pelo teu aí. Deixa eu ver aqui, minha gente. Galera, hoje a gente vai abordar alguns temas de agropecuária, tendências, temas como piscicultura, apicultura, certo? Então, quem quiser fazer perguntas, tirar dúvida, pode começar. Essa live, o intuito mesmo é querer ajudar e querer também estimular as pessoas a querer produzir, beleza? Já está sendo aí esperado por muita gente. Há muita gente que está me procurando para fazer isso faz tempo. Então, minha gente, quem tiver também pergunta pode mandar, que vai estar respondendo. A gente só vai esperar aqui o pessoal entrar mais um pouco para poder começar os temas e abordar alguns assuntos. Enquanto isso, vamos falando dos nossos patrocinadores. Isso. Matheus Lotação, que está criando agora Galo Combatentes. Também Dona José, lá do Lactos Caprinos, também estamos por aí. Borre Capril, lá de São José dos Cordeiros. WS também, que é a melhor genética que tem. Renato Henrique também, que é um grande amigo meu que entende muito de genética. Então a gente está começando com esses grandes amigos aí que estão apoiando essa live. O intuito mesmo é a gente estimular. Essa live não é nem por divulgar tanto patrocínio, é mais por curiosidade mesmo de agropecuária. Deixa só mais algumas pessoas entrarem. A gente vai passar mais ou menos aí uns 40 minutos. Tentamos nos organizar, mas aí aconteceu algumas coisas também que... Alguns imprevistos. Alguns imprevistos, mas para a live inicial, a próxima já dá uma melhorada. Vocês me digam aí se o som tá legal, se tá dando para ouvir bem. Alguém confirma aí, por favor. E essa live também, muita gente estava me procurando, porque as pessoas também queriam saber sobre o curso de agropecuária, enfim, como trabalha, o que é a finalidade do curso. E se é bom fazer o curso. Aí eu vou falar sobre isso também, falar sobre piscicultura, apicultura, que é a criação de abelhas, uma nova modalidade que está entrando no mercado, que é a criação de serpentes aí, para extrair a toxina, para fazer medicamentos. Então, bem interessante essa live, vai ser isso, beleza? Ó, João. Tá ótimo o som, tá ok. Obrigada, gente. Então, vamos começar, né? Já tem algumas pessoas entrando, vamos dar início. Eu me chamo Andrômeda, sou assessora do nosso amigo Diogo. Isso, no canal do YouTube, do Instagram, várias coisas. E não só isso, mas também somos amigos, né? De longa data. Então, Diogo, me diga uma coisa. Como é que foi o seu interesse para estudar agro? O meu interesse em estudar agro foi voltado por quê? Porque eu já morava no campo e eu entendia e gostava sempre de animais e alimentação. Só que eu queria me especializar mais ainda para poder criar para mim mesmo, para eu resolver meus problemas diários e tudo. Mas aí eu me interessei tanto por agropecuária, me destaquei tanto, que hoje eu virei, como se diz, um influenciador de negócios. O pessoal me procura quando quer fazer uma gestão de um aprisco, de criar um animal, de uma boa genética. Eu me especializei em bem-estar e nutrição, aí o pessoal me procura para ajudar eles. Então a finalidade do curso foi para mim aprender mais, para passar para vocês. Mas na verdade eu me destaquei bastante. É tanto que no tempo que eu fiz agropecuária, um dos melhores alunos que teve na ET era eu. Não estou dizendo que era o melhor, mas era um dos mais esforçados. Que se destacava, no caso. Eu me destacava bastante. Então, no caso, você também presta consultoria. Para quem não sabe, você pode te procurar, que você vai estar dando assistência técnica em relação ao que tanto? Qual é a sua área específica? A minha área específica que eu me especifiquei foi bem-estar e nutrição. Mas eu também sempre estudo bem-estar, nutrição, genética, alimentação, tudo voltado para animais, certo? Então, assim, pastagem, consultorias em geral que a gente fala, desde o início que você quer criar um animal, você tem que saber o local que vai criar um animal, a alimentação que você quer fornecer para ele. Então, a gente entra nessa parte. Você faz uma consultoria com a gente, pega a sua propriedade e quer transformar um aprisco.
qual animal você quer criar, qual alimentação você vai ter que fornecer para ele, o que você vai plantar. Enfim, é isso, uma consultoria. É tipo se eu fosse o enfermeiro e tivesse o médico que seria veterinário. Sim. Eu acompanhei quando você fez o seu TCC, quando você apresentou o TCC, e eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre o tema, que eu me lembro que foi sobre a piscicultura, não foi? Isso, piscicultura, a cultura de criar peixe. Pisci, peixe, cultura de cultivar. Então, assim, a cultura de criar peixe já vem de muito tempo. Muita gente já começou a pegar esse tema, porque antigamente os pessoal vendia esses, como se diz, crustáceos, peixes, para outras pessoas sem saber de onde vinha. E hoje já tem muitos criatórios legalizados, com tanques, gaiolas, enfim. Aí eu comecei a criar para mim e comecei a estudar mais sobre o tema. Aí, como era o TCC, tinha que abordar alguma coisa que você fazia, eu abordei o meu trabalho. Que a gente lá no sítio da gente, a gente cria tilápia, já comecei a criar tambaqui, pangaços, enfim, a gente já cria algumas espécies de variedade de peixe diferente. Então, foi bem interessante eu mostrar para o pessoal da ETE, Sertânia, um trabalho que pouca gente conhecia, que era a piscicultura. Aqui no nosso Nordeste, pouca gente criava, mas depois que eu comecei a botar na cabeça das pessoas que vale a pena, que o custo é até razoável, que vale a pena criar, muita gente já começou a se identificar com isso. Inclusive, eu vi que tu falou muito a respeito assim, dessa questão também, que pessoas têm dúvidas em relação ao gasto, a qual tipo de ração específica pode estar usando, pode estar utilizando, se tem uma específica para cada raça, para cada tipo, né? Então, assim, isso daí começa assim, quando você for criar, você decidiu criar peixe, então você tem que procurar a gente que já cria, ou qualquer outro consultor, para começar tudo certo. Por exemplo, espaçamento de tanque, espécie de peixe, quantidade de água, água salgada ou doce. Então tudo tem que ter, cuidar de ter com bactéria, tem que entender de pH, tem que entender de várias coisas. Então a gente entra com uma parte disso, de querer ajudar. Então você consulta a gente vai até o seu local, sua propriedade, e você diz, eu quero criar 10 mil peixes. A gente vai fazer um projeto de um tanque escavado para aquela quantidade de peixe. Então a gente vai olhar o pH da sua água, a gente vai indicar para você desde o início da fase de alevinos, a ração, até a fase de engorda para você tirar. A gente vai estar acompanhando o pH do padrão alcalino de acidez da sua água, o pH, padrão alcalino de acidez. Então a gente vai lhe indicar colocar aeradores para oxigenação. Então tem todo um porquê você procurar um técnico responsável ou alguém que cria para transmitir essa informação para você. E assim também, não só nessa área, mas qual é a outra área recomendada aqui para nossa área? Semiárido não, sertanejo. Sertanejo. Assim, atividades que você fala de criar. De criar, não só peixes, mas como animais, raças específicas. Olha, o que tá sendo bem evolutivo aqui, que eu quero até mandar um abraço para a mãe dela e para ela. Tem pessoas que já estão mudando esse conceito de criar apicultura, criar abelha. Então aqui no nosso sertão já estão introduzindo uma nova cultura, que é a criação de abelhas, que é bem interessante. Antigamente a gente criava abelhas, a gente não criava abelhas, a gente retirava o mel daquelas abelhas, como se diz, nativas. E hoje em dia não, a gente já pode criar abelhas sem ferrão. Então, que interessante. Então você pode criar em apartamento, como eu conheço pessoas que criam apartamento. Você pode criar simplesmente na sua casa abelhas sem ferrão que produz melos de excelente qualidade e que são melos puros, certo? Quem vem arrastando esse tema aí, já vem colocando na cabeça de muitas pessoas para investir nesse tema, Tainan Ellen, uma engenheira agrônoma que se encontra no Brabo, no município de Custódia, e ela é muito esforçada, muito inteligente. Muita gente não conhecia essa cultura, por isso que eu digo, a cultura é uma coisa que você tem que entender primeiro para poder começar. E ela já vem muitas vezes batendo nessa tecla. Então ela já conseguiu algumas pessoas para isso. E é bem interessante você querer investir, porque vale a pena. Mel saudável, retornar mel. Então assim, é muito interessante quando você começar a criar abelhas, você procurar também pessoas específicas, como Tainan Ellen, certo? Então uma que vem crescendo muito é a apicultura aqui no nosso sertão.
O nosso amigo João aqui está perguntando: com quantos meses eu posso parar de dar ração de crescimento para pinto e começar a dar ração de formação? Aí eu queria saber, para ele complementar, se seria ração aves de postura ou aves de abate. Vamos lá. Toda fase de animais tem a fase de crescimento. Vamos lá. Se você for comprar um animal de 3 dias, tem de 3 a 8 dias a fase de crescimento. Aí você vai passar daquela fase de filhotinho para frango. Depois de frango para abater ou então postura. Então são 4 a 5 fases que você é bem interessante. Então, vamos lá. Você comprou o filhote. Com 8 dias você tem que trocar a ração. Você já vai dar de frango. Aí você passou de frango, você já vai dar para abate. Então assim, a cada 8 dias, 15 dias você vai ter que trocar a ração. Mas eu queria saber também se é para postura ou para abate. E no caso, se for para postura? Se for para postura, você compensa mais você comprar frangas já. Então você vai comprar frangas e vai aplicar uma ração específica para estimular ela a produzir. Então seria bem viável você comprar já ela grande. E se for filhotes, aí ela vai demorar mais, dar um retorno a você. Então seria bem interessante você comprar frangas. Uma média de quanto tempo? As frangas começam a produzir? Não, no caso, pronto, se ele comprou os pintos, no caso, né, que ele está perguntando sobre o pinto. Se ele comprou os pintos, em quanto tempo ele vai trocar essa ração para vir a ração de postura? Pronto, o ciclo, você quer dizer, né? O ciclo, isso. O ciclo de filhote até a postura varia de 2 meses a 3 meses, para começar a introduzir o animal a crescer. Então seria bem interessante você comprar, como eu te falei, já grande, mas se você não tiver, você comprar filhotes, você pode, a cada 1 mês você já está introduzindo o tipo de ração para ir adaptando o animal. Mas para o final do lucro, você vai estar com 4 meses para poder começar a produzir. No caso, para introduzir também a questão da ração de postura, tem essa pausa. Tem essa pausa. Agora, bem interessante também muita gente não sabe, dar ração de postura para uma ave produzir, não precisa simplesmente você introduzir o animal macho para ela produzir. Por quê? O estímulo já vem da ração. Então não precisa um animal, um galo, por exemplo, colocar com frangas, vocês fornecendo ração de postura, não. Só se for para simplesmente você gerar filhotes. Aí você pode introduzir a ração para ele exatamente. Também. Mas para ele não, porque assim, se você quiser tirar filhotes daquela raça, você introduz o galo. Se for só para postura, para comércio, não precisa introduzir o galo. É só para fecundar os ovos. O galo é só para fecundar os ovos. Interessante, eu não sabia, estou sabendo agora. Mais alguma pergunta, minha gente? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Bauer Capril entrou na live e está dando boa noite. Meu grande amigo Ronte Oliveira. Rapaz, o cara que entende de genética é Bauer Capril, lá de São José dos Cordeiros, na Paraíba. Na Paraíba, isso. Bem interessante foi como que eu conheci Ronald. Ronald foi um cara que recebeu uma crítica, a gente até já falou isso, porque ele começou a criar animais de genética, mas no início tudo é difícil. E eu me doei e comecei a defender Ronald. E hoje Ronald é o maior criador de boé da Paraíba. Para onde vai, leva prêmios e troféus. Então assim, de uma crítica, eu costumo dizer a ele transformou em elogios. Então, genética quem tem é WS, Renato Henrique e Bauer Capril. Os melhores, a nata, quem quiser procurar genético, procura esses caras que eles entendem. E assim, só para constar, essa live depois vai ser salva e a gente vai estar disponibilizando ela, não hoje, tá? Mas até no máximo domingo no canal também do YouTube. Isso. Agora me diga uma coisa, me fala um pouquinho, como foi a história de criar o canal? O canal foi pela minha assessora, que ela porque até hoje ela começa, introduz e tira e coloca, ela é quem mexe mais. Mas o canal é mais voltado para ensinar vocês e estimular vocês a produzir. O que é isso? Só um pouquinho o barulho que é na rua. Isso. Aí vamos lá, o canal não é para mim ganhar dinheiro com esse trabalho, é apenas para estimular vocês, ensinar o homem do campo a melhorar as técnicas. Uma forma educativa. Exatamente. De demonstrar para as pessoas. Como é que eu posso explicar melhor? Vou dizer assim, eu costumo dizer a todo mundo que não critique os meus métodos, apenas elogie os meus resultados. Porque da forma que você faz é correto, mas da minha forma também vai dar resultado. Então assim, o canal foi uma forma que eu criei de ensinar vocês que 2 e 2 é 4, mas também pode ser 22, depende da forma que vê.
Então o canal eu quero ensinar da forma que eu aprendi no curso, aprendi na vida, aprendo com criadores, que dá resultado também. Aqui, o Ronaldo também comentou, ovos para consumo, não há necessidade de gados reprodutores. Exatamente. Se você tiver uma criação de aves para postura, não precisa você introduzir o galo para consumo. Exatamente, Ronaldo bem lembrado. Por quê? Porque o galo é mais para fecundar os ovos, para galar o ovo mesmo, para gerar o pinto. Então assim, não precisa, os filhotes, então não precisa você introduzir o galo. Agora se for para postura, para consumo. Agora se você for tirar genética, raça, como Ronaldo de Sertânia, ele e Matheus também, Matheus Lotação, eles têm ótimas genéticas de aves. Aí eles vão precisar de um galo para fecundar, certo? Então assim, para postura, para consumo, para você se alimentar não precisa do galo não. Só pode servir uma boa alimentação e uma boa ração. Uma pergunta que veio via WhatsApp para mim, de uma das nossas amigas conhecidas, é em questão de relação à criação bovina. A criação bovina hoje em dia ela tá com um preço variável aqui no nosso sertão, porque a escassez de alimento também ajuda muito. Mas eu vou até falar em parte de confinamento. Confinamento, antigamente, os nossos ancestrais, avós, eles forneciam capim, palma e farelo de algodão. E dava resultado. Hoje em dia a gente trabalha com confinamento do alto grão, que é o grão inteiro de milho ou de soja. Aqui a gente trabalha com milho, que é mais em conta, e um pellet produzido específico para aquele confinamento. Então ele vai dar um resultado mais viável em menos tempo. O que aquele animal que seu avô produzia com capim, palma e farelo de algodão, em 6 meses eu posso produzir em 45 dias, certo? Então assim, você vai comprar um animal magro, de uma carcaça grande já, de uma estrutura boa, porém magro. E eu vou fornecer para ele, vou adaptar ele primeiramente no alto grão, que é o milho inteiro com pellet produzido para isso. Então o resultado vai ser menos tempo e produzir mais. Interessante. E assim, em questão de raça, qual é a raça apropriada aqui para a região? A que se adapta melhor ao clima? O que vem se adaptando basicamente aqui no nosso sertão é uma raça rústica chamada Nelore. Nelore indiano. Ele se adaptou bem aqui no nosso sertão, clima quente, escassez também de alimentação às vezes, ele se adaptou bem. Mas para cada tipo de confinamento que você for fazer, ou então o que você for criar, tem uma raça específica. Você quer criar para leite, a Girolando, a holandês, a Jesse, são ótimas. A Gi, se você quiser criar para corte, o Nelore é próximo de corte, o Angus é bom, o Brahma é bom também. Então, enfim, cada região tem uma espécie de animal diferente, mas aqui no nosso sertão se adaptou bem o Nelore, certo? Então, se você tiver interesse de fazer um confinamento, quiser começar, comece logo pelo certo. O Nelore, ele se adaptou fácil e ele também chega rápido aqui ao padrão de carcaça. Em questão de investimento, investe um pouquinho a mais do que estaria investindo em outra, né? Em outra mais acessível? Não, assim, em questão ou de... em questão sim, em questão de investir. Aí eu quero criar apenas Nelore, mas tal raça é mais em conta do que Nelore. Não, tem essa questão? Assim, o Nelore, como eu falei, ele vai se aproximar mais rápido do que você quer, do ganho de peso. Mas a gente também pode introduzir, como se diz, um Brahma, uma outra raça específica, só que vai demorar um pouco mais, certo? Aqui no nosso sertão a cultura é Nelore. Ele se adapta fácil e tudo, mas até então que eles conhecem, porque tem outras raças que sofrem aqui um pouco. Um comentário ali a respeito de Apolo, que hoje ele tá tranquilo. Ele já tá batendo ali na porta, só tá um pouquinho calado, mas tá tranquilo. Apolo é o cachorro que ela tem aqui, um pitbull. É só um pitbull, minha gente, é uma besteirinha ali. Me diga uma coisa. Deixa eu ver aqui sobre uma coisa que chegou aqui. Caprino. Caprino aqui no nosso sertão já tem vários tipos de raças que o pessoal está adaptando. Tem uma savana que o nosso amigo Renato Henrique, do Nato Genética, está produzindo. Ele e Rebanho WS, com parceria, eles estão produzindo caprinos de ótima qualidade da savana. Então, savana é uma raça que está chegando aí inovadora. Mas temos também a adaptação do boé, certo? Temos também a Toge, a Sunny, tem vários tipos. Pardalpina, a tartaruga, né, que o pessoal chama que é aquela cabra leiteira. Se você quiser para caprina leiteira, tem uma raça específica. Se você quiser para corte, tem uma raça específica. Então aqui o pessoal está se adaptando, fazendo melhoramento genético, cruzando o boé
com raças nativas que não tinha CRD, sem raça definida, com o boé, porque ganha peso e é um ótimo ganho de carcaça. Mas assim, antes de vir essas raças para cá, qual o nome que se dá à raça que é mais comum? Principalmente esses que a gente vamos dizer que encontrar aí na beira da estrada e tal. Qual é o mais comum? Antigamente não tinha esse negócio de melhoramento genético. Era CRD, sem raça definida. Então hoje em dia, depois de algumas exposições, feiras agropecuárias, o pessoal começou a se interessar pelo boé. Mas em raça específica, meus avós, no tempos ancestrais, não tinha raça definida. Era um cruzamento de um caprino nativo com outro nativo também. Então não tinha raça específica. Então vamos dizer assim, que fosse aquela história como se fosse como a gente costuma dizer, que do cachorro tem um vira-lata, então seria isso, o bode pé duro, vamos dizer assim. Exatamente, o bode pé duro. E meu amigo Ronaldo de 70 anos, anglo-nubiano, é verdade. Esse era o nome que eu queria dizer que eu tinha esquecido. Então é isso, as raças nativas que a gente quer produzir leite, tem raças específicas ótimas. Você que quer ser produtor, como Dona Josefa mesmo, do produto lá dos caprinos, faz um ótimo trabalho. Eu vou até falar daqui a pouco sobre esse trabalho dela, que ela pega e transforma o leite de cabra, que muita gente tinha o tabu e o preconceito, que tinha odores, ela transforma em queijos finos e nobres. Então isso daí, para isso, é ótimo. Então, raças caprinas leiteiras e raça de corte. Quem quiser começar a criar, procurar a gente está aí para ajudar mesmo. A gente não está aqui para ganhar dinheiro em cima de vocês, não. A gente está querendo produzir, alavancar isso no nosso sertão. Então procura a gente que a gente pode ajudar vocês. Ajudar também a pessoa a ter seu rendimento, ser seu próprio patrão, né? Isso. Ser dono do seu negócio e não estar dependendo tanto dos outros, né? Você ali está desenvolvendo um trabalho que você gosta, que você ama trabalhar, porque tem gente que também não adianta você trabalhar com uma coisa que não gosta. Quem trabalha com o que gosta não trabalha, ele apenas exerce uma grande função. Isso Isso é o caso até do meu amigo Ronaldo de Oliveira, ele que é um grande criador de boé daqui da região. O meu amigo Ronaldo também de Sertânia, que mexe com aves e caprinos também. Então assim, esses caras são a nata, eles giram através deles mesmos. Ronaldo envia aves para outros estados, porque a genética dele é boa. Boé e caprino também, Ronaldo de Oliveira, ele envia para outros estados boé. Então isso daí são ótimos. Renato Henrique também envia para outros estados. Então eles trabalham para eles entendem e eles dessa inteligência eles usufruem para eles. Campo Agropecuário, boa noite, Diogo. Desejo a você sucesso nos seus projetos e que Deus ilumine. Cristiano e Leandro Mergulino, Campo Agropecuário, grandes amigos aí. Esses caras são a nata como se diz, eles que criaram o Campo Agropecuário no intuito de ajudar o agropecuarista mesmo. Eles vendem outros medicamentos. Se ele quiser procurar medicamentos, Cristiano tem lá embaixo, na rua da Bomba Velha. É onde? Em Custódia? Isso, lá próximo ali na Bomba Velha. Você pode procurar o Campo Agropecuário, aqui em destaque já está. Pode procurar Leandro Mergulino para equinos, Cristiano, que tudo vai ter lá. Desde de ração a medicamentos, pode ir que os caras entendem. Pronto, você tocou agora em outra questão, a questão dos equinos. Equinos. Então, falar um pouquinho deles. Equinos, para quem muita gente não sabe, é cavalos, certo? É uma forma que a gente adaptou, que é mais sociável de dizer equinos. E aqui em Custódia está crescendo muito cavalgado e pega de boi. Então também tem que crescer também gente específica para cuidar. Para ter esse manuseio. Muita gente aqui, inclusive vou até citar aqui um cara que eu conheço, que eu sei que ele só quer o melhor para os animais dele, que é Jamison Wilker, certo? Jamison Amaral. O cara vai lá no outro estado buscar coisas para os animais dele. Ele só compra coisa de primeira linhagem. Então assim, para você que cria animais, para você que cria um equino, você tem que dar o melhor, pois você usa ele. E Jamison fez isso. O Jamison comprou o sal do Himalaia, um sal que é indicado pelo zootecnista para melhorar toda a função do animal. Pelo, carcaça, ossos, tudo. Então assim, o sal do Himalaia é um pouco mais caro, mas Jamison fez um pedido pela internet, comprou um pouco mais elevado e forneceu para seus animais. Então daí a gente já vê que tem criadores de leite em Custódia. Alex Germano, Delícias Rafael, faz um ótimo trabalho com a vaquejada. Então assim, esses caras estão em outro patamar. Leandro Virgulino, que é o grande vaqueiro daqui de Custódia, abraço para ele. Então assim, esses caras, eles vêm mostrando que a tradição da cultura do vaqueiro também tem na vaquejada. E para você ir em uma festa dessa, você tem que tratar bem seu animal, tem que dar o melhor, tem que dar uma boa alimentação, um bem-estar,
vou até falar em besteira daqui a pouco. Então procurar sempre zelar do que é seu. Porque se você não zelar do que é seu, eu não vou zelar. Então procure dar o melhor. Pronto, já que tu falou também nessa situação, eu quero a tua opinião em respeito das exposições, porque ultimamente não era uma coisa tão falada, sempre existiu, né? Mas ultimamente o pessoal tem falado bastante e é uma área que tem crescido muito. Vai ter a de Custódia, provavelmente em setembro, né? Agora vai ter a de Sertânia. Agora no final desse mês vai ter em Afogados da Engazeira. Então... Galera, feiras agropecuárias ou exposições de animais são onde a gente, criadores, leva nossos animais para expor. Expor a beleza, a raça, a carcaça, a estrutura genética. Então, esses caras que eu já citei aí, como Rony de Oliveira, ele pega um animal de elite, top mesmo, com ótima carcaça, ótima genética, ótimo aprumo, ótimo chanfre, ótimo chifre, e leva para a exposição. Lá vai ter outros melhores que o dele, mas ele está competindo. Ele é melhor do que alguém também. Então é competir.